seguinte: porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada. Quer dizer, a pessoa cultiva a terra e vem a chuva e ela produz, a terra produz o resultado, a multiplicação. Então diz aqui que a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem também é cultivada, recebe a bênção da multiplicação, obviamente, da parte de Deus. Mas se a terra produz espinhos e abrolhos, então os espinhos e abrolhos são rejeitados e perto está da maldição, perto estão da maldição, e o seu fim é ser queimados. Pois é exatamente isso. Então, nós seremos provados pelos frutos da nossa vida. Então, uma pessoa que uma vez foi iluminada, provou o dom celestial, se tornou participante do Espírito Santo, falavam em línguas estranhas, oravam com fé, né? Tinham uma fé viva e até ajudavam outras pessoas. Provaram a boa palavra de Deus, quer dizer, tiveram a revelação da palavra de Deus e provaram os poderes do mundo vindouro, ou provou os poderes do mundo vindouro. E essa pessoa caiu em tentação, caiu no pecado do orgulho, da vaidade, caiu no pecado da cobiça, caiu no pecado de servir-se a si próprio, ao invés de servir ao Senhor da sua vida. Então, é impossível para essas pessoas, esse tipo de pessoa, ser renovada, ser avivada para o arrependimento. Elas não têm mais aquele desejo de arrependimento. Ela caiu na frieza espiritual. Ela está apagada. Por exemplo, você faz uma fogueira. E você já deve ter tido essa experiência, já deve ter visto. Faz uma fogueira. Aí, de repente, da fogueira sai uma brasa, pula fora. Então, aquela brasa, ela, quando pula fora, ela está vermelha. Mas, com o tempo, com o passar dos minutos, aquela brasa se apaga e vira o quê? Um carvão, um pedacinho de carvão. Não é assim? E aí, o que acontece com aquele carvão? Não acontece nada. Ele está só isolado da fogueira, do fogo, então ele não tem nenhuma utilidade. O que vai fazer com ele? Pois assim também são aquelas pessoas que um dia estiveram no olho do calor da fogueira e saíram. Ficaram só. Eu vou servir a Deus à minha maneira. Eu não vou mais à igreja nenhuma. Sabe, eu não confio mais no pastor. Aquele membro me feriu. Enfim, a pessoa começa a falar uma porção de bobagens contra o pastor, contra os membros, contra a igreja. Enfim, jogar pedra na igreja. Eu vou servir a Deus do meu jeito. Eu tenho a Bíblia, eu vou ler a Bíblia e vou fazer aquilo que está escrito. Só que saiu do corpo espiritual, que é a igreja, que é o reino de Deus. Você sabe que a igreja é o reino de Deus. Saiu, se isolou da igreja, do corpo, deixa de ser alimentado, nutrido pelas vitaminas do corpo. Você sabe que o corpo corre sangue
desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Aquele sangue vai alimentando, vai nutrindo, vai oxigenando o corpo inteiro. Se, por exemplo, o dedo, um pedaço do dedo é cortado fora, então aquele dedo não recebe mais oxigenação e ele vai ficar roxo e vai apodrecer. Não vai valer para mais nada. Assim também acontece com os que saem da obra, que deixam a fé no Senhor Jesus. Aí a pessoa diz assim, não, mas eu não deixei a minha fé em Jesus, não. Eu continuo com a minha fé em casa, eu não vou na igreja, mas eu oro, eu leio a Bíblia, eu faço meu jejum. Faz isso por enquanto, porque chega um momento que vai desanimando, vai esfriando. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Engraçado, a Bíblia não fala que a fé vem pelo ler a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É o ouvir a palavra de Deus. Não o ler a palavra de Deus. O ler a palavra de Deus é importantíssimo, mas a fé realmente vem pelo ouvir a palavra de Deus. É assim que diz o texto sagrado. Então, a pessoa começa a ler a Bíblia, não vai mais na igreja, mas a leitura bíblica começa a ser enfadonha, cansativa, e ela começa a ter sono, ela começa a ficar mole, porque o demônio, ou os demônios, os espíritos enganadores, começam a trabalhar. E a pessoa acaba se desestimulando de ler a Bíblia. E meditando nela, porque o ler a Bíblia, pura e simplesmente, sem o meditar, então fica sem utilidade. Você tem que meditar na palavra de Deus. Como, por exemplo, nós lemos aqui Hebreus capítulo 6, versículo de 4 até 8, nós lemos e meditamos. E meditamos, porque essa meditação vai dando asas à nossa imaginação do que realmente está sendo falado. Veja que Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, é justo, perfeitamente justo. Ele dá chuva para todos, seja pessoa boa, seja pessoa má, seja pessoa justa, seja pessoa injusta, seja pessoa cristã, seja incrédula. Não importa, ele é justo, ele dá tudo para todos, ele dá a todos a mesma oportunidade. Então, quando algum incrédulo diz assim, mas, puxa, eu não posso crer em Deus, como é que Deus dá para uns riqueza e a outros pobreza? Não, Deus deu a terra para todos. E deu a fé para todos. Todos os que nele creem, obviamente. Agora, cada um que tem que correr atrás, que tem que trabalhar, que tem que semear, que tem que plantar para poder colher. Então, se a pessoa não trabalha, se a pessoa não semeia, como é que ela pode querer que Deus venha multiplicar? Não, Deus só multiplica o que a gente planta. A gente colhe hoje o que a gente plantou ontem. Nós vamos colher amanhã o que nós estamos plantando hoje. Depende tudo da gente. Deus nos deu a semente, Deus nos deu inteligência, Deus nos deu saúde, mãos, pernas, nos deu capacidade para pegar a semente da fruta e semear na terra, e ele vai mandar chuva, ele vai mandar o sol, ele vai mandar a temperatura, aquela semente vai multiplicar, enfim. Agora, se a gente não trabalha, então a gente não tem o direito de colher. É ou não é? Então, assim também é a fé. Deus nos deu a fé.
Deus se manifestou, se revelou para muitas pessoas que foram até batizadas com o Espírito Santo. Mas, a exemplo do rei Saul, que nós temos falamos anteontem e ontem, o rei Saul era cheio do Espírito Santo, mas perdeu tudo. O próprio Salomão era cheio do Espírito Santo, mas também perdeu a visão e caiu em desgraça. Assim, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós temos na Sagrada Escritura exemplos claros, claríssimos de pessoas que experimentaram o dom celestial de Deus, provaram o dom celestial de Deus e se tornaram participantes do Espírito Santo. Paulo fala sobre eles quando escreve a sua carta a Timóteo, falando de Himeneu e Alexandre, que deixaram a boa consciência de lado e acabaram perdendo a fé. Deixaram a boa consciência de lado e perderam a fé. Com a perda da fé, perderam a salvação. Quer dizer, nós temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que foram iluminadas, que provaram o dom celestial, que tornaram-se participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, desgraçadamente. Caíram. Então muitas pessoas estão me ouvindo nesse momento, tenho certeza que tem muitos pastores, ex-pastores, tem até pastores me ouvindo nesse momento e anotando, porque estão buscando inspiração, estão buscando alguma coisa para passar para os seus respectivos membros, né? Suas igrejas. Mas tem pastores caídos, prostrados, querendo alguma coisa. Mas a Bíblia diz aqui que é impossível outra vez renová-los. Meu caro amigo, aí você pergunta, como é que eu vou fazer, bispo? Será que eu estou enquadrado nessa turma, nesse universo que é impossível outra vez renová-los? Amanhã nós vamos falar mais sobre isso. Sobre se realmente você está enquadrado entre aqueles que é impossível outra vez renová-los. O vencedor, darei que se alimente da árvore da vida, e a segunda morte, de modo algum, dano nenhum lhe causará. Sobre a minha mesa, com muita alegria, lhe servirei do precioso e escondido maná. Ao que guardar minhas palavras, minhas obras até o fim, não me traindo nem se afastando de mim, sobre as nações com força e glória as regerá.